Muito bem, sejam bem-vindos a mais um TSP Exclusiva. Hoje com o Caio Couto, técnico das Sereias da Vila do Santos Feminino, que acabou de conquistar o acesso para a Série A1 novamente, bateu a ação do Mato Grosso e voltou com uma campanha até aqui irretocável. Tudo bem, Caio? Como vai, cara? Bom falar com você de novo. Tudo bom, Turola? Vamos falar com você de novo. Né? A gente segue aí no Santos, conseguimos, que bom, o nosso acesso, e estou à tua disposição aqui para a gente poder conversar. E olha, queria começar falando então do acesso do Peixe. Queria que você comentasse esse acesso para a gente e essa sensação de voltar para a Série A1 logo no primeiro ano, né? Bater e voltar, já não ficar, não ficar preso na Série A2, já mostrar uma soberania aí do tamanho da camisa do Santos e fazer o retorno imediato aí. Sim, Turola, a gente tem uma responsabilidade muito grande, cara. Como você bem mesmo lembrou aí da grandiosidade do Santos Futebol Clube, ele não poderia permanecer nessa situação de segunda divisão do futebol feminino do Brasil. Então, a gente começou o nosso trabalho, na verdade, no mês de janeiro, né, totalmente focados para esse momento que aconteceu aí mais recente, foi essa vitória aí no jogo de volta contra o Ação, que nos permitiu, né, levar o Santos de novo ao seu local, ao seu lugar de origem, e, lógico, continuaremos o ano aí, agora passamos a ter outros objetivos. E olha, quando o Santos caiu para a segunda divisão, traz você ali em setembro do ano passado e já traz com essa missão, né? Era o grande objetivo era voltar à equipe, óbvio, teve Libertadores no meio do caminho ali, você chegou mata-mata, perdeu por Boca nos pênaltis, mas o grande objetivo era realmente subir de vez. E esse planejamento, ele não ser grudado na competição, ele ser um pouquinho antes, ajudou bastante nesse sentido de planejar, saber o que vinha pela frente, estudar os adversários e conseguir montar uma situação onde o Peixe conseguiu exercer o peso da camisa e subir de vez, Caio? Pô, Turola, ajudou sim, porque o que aconteceu? Com a minha chegada, como você bem disse, lá na segunda quinzena de setembro, aí em outubro a gente teve Libertadores, depois Copa Paulista, mas eu estar naquele momento foi bom por dois motivos. Primeiro, para conhecer aquele elenco, né, de 2024, a partir dali a gente, né, como você falou, fez uma Libertadores bacana, conseguimos o título da Copa Paulista, mas ali nós já projetamos o ano de 2025, né, visando esse principal objetivo, que era a volta à Série A1. E aí observamos, né, minuciosamente, né, aquele nosso elenco, as atletas que nós entendíamos que deveriam continuar, fomos olhar para a nossa base para ver se tinha alguma coisa para a gente poder aproveitar na equipe principal, e aproveitamos, né, a gente tem hoje atletas da base, oriundas da base no nosso elenco, e também já fomos lá, desde lá de outubro, a gente já estava em outubro, novembro, no mercado já para buscar esses reforços pontuais que a gente trouxe para a temporada. Então, a gente conseguiu, ainda em 24, ali naquela reta final, montar esse elenco de 25, começando o trabalho em janeiro com bastante tempo para que pudéssemos ser bem competitivos para alcançar aí o objetivo proposto. E é até interessante isso, porque é uma curiosidade minha, no caso, quando você olha o plantel do Peixe, não é um elenco de segunda divisão, né? São jogadores ali que passaram por seleção, como a Taizinha e a Pardal, por exemplo, e é um elenco forte, um elenco de Série A1, realmente. Como que faz, Caio, para, na questão de mentalidade, você convencer uma jogadora de estirpe desse tamanho a jogar a Série 2 e jogar com amor à camisa, de pegar, assumir o projeto, o compromisso e conseguir até aqui ser benéfico, ser bem sucedido? Poxa, Turola, algumas coisas envolvem. Vamos lá. Primeiro, apesar desse momento do Santos atual, né, que a gente tá vivendo ainda, né? Por mais que a gente tenha voltado para a Série A1, a gente ainda está em disputa na Série A12, né? Ainda temos as semifinais aí e possíveis finais. Então, as atletas também elas enxergaram, né, o tamanho do Santos, né? Primeiro é esse, né? Enxergaram o tamanho do Santos, né, disso ser um momento, mas o Santos tem uma história grande também no futebol feminino. E também eu posso colocar também um bom relacionamento, no caso aí que eu tenho com as atletas. No caso, você está falando de uma Pardal, que eu já tinha trabalhado com ela lá atrás, numa seleção sub-20, né? A própria Taizinha, que eu já conheço há bastante tempo, o Catherine, então, né, são atletas que eu conheço há bastante tempo e, né, a partir do momento que eu cheguei no clube, a gente muito conversou sobre esse objetivo de juntos, né, fazermos o Santos voltar à Série A1.
E eu acho que esse combo de coisas, de bom relacionamento, a gente tem um ambiente muito legal lá de trabalho, o nosso dia a dia é muito leve, prazeroso, então a gente entende que, né, o Santos, atletas qualificadas, bom ambiente, comissão técnica, atletas, fez com que as coisas andassem da melhor maneira possível. E você já tinha um nome no Peixe, né? Você já tinha uma história gravada no Peixe, foi campeão brasileiro em 2017. O quanto que o fator desse título, o quanto que estar marcado com um título tão grande na história do time, influenciou primeiro na sua chegada e depois no seu sucesso até aqui, Caio? Cara, eu acredito que o Santos enxergou em mim realmente uma pessoa com uma identidade com o clube, né? Eu tenho uma identidade com o clube, eu tenho um relacionamento muito bacana, de uma maneira geral, com o torcedor do Santos, né? Com pessoas que militam dentro da política do Santos como um todo, né? Independente de corrente política, então eu consigo ter o respeito, né? Digamos assim, desse pessoal que vive Santos Futebol Clube. E eu acredito que, né, foi quando me convidaram por conta disso e eu fiquei extremamente honrado, feliz por uma nova oportunidade de vestir essa camisa. Cara, e tenho feito isso diariamente com muito empenho e buscando a mesma coisa das atletas. A gente não pode se permitir não dar o nosso melhor. A gente tem que buscar algo mais. A gente tem, da minha parte, dar o melhor treino, da minha parte, é procurar evoluir como profissional, da parte das atletas, elas entenderem também que elas precisam evoluir, que a primeira competição é nossa conosco mesmo, não é com o adversário, e a partir, né, de ideias dessa como um todo é que a gente tem levado esses anos de futebol clube. É uma campanha muito boa até aqui do Peixe, né? São 8 vitórias em 9 confrontos, 20 gols marcados e um sofrido apenas, né? Faz uma baita campanha ao Peixe. E, além de tudo, é interessante pensar nessa questão do quanto foi superior nesse sentido o Peixe na competição. Esperava que fosse ser assim, Caio? Eu esperava um pouco mais de equilíbrio nesse sentido. Pô, Toró, a gente sempre foi muito humilde na competição, tá? Porque a gente sabe que uma Sim, competição, a Série A2 é regionalizada, então, inegavelmente, os resultados estão mostrando isso. As equipes da nossa chave, a gente entendia que seriam equipes mais fortes, de mais uma maneira forte. geral. Tanto é assim que dos 4 semifinalistas, 3 são da nossa chave, né? O Santos, o Botafogo e o Atlético Mineiro. Então, a gente sabia que era um campeonato curto, né, de só turno dentro do grupo, e que não se poderia errar. Porque você, a partir do momento que você perde 3 pontos para o teu adversário, tu não tem mais como recuperá-los. Você não vai ter um novo confronto contra esse mesmo adversário. Então, a gente entrou sempre muito focado, sabendo da nossa responsabilidade, entendendo que desde a primeira partida já seria uma final de campeonato. Então, a gente sempre pensou dessa forma, a gente respeitou muito o campeonato, respeitou muito os nossos adversários, e eu creio que foram coisas que ajudaram dentro desse processo. E olha, entre o jogo de ida das quartas de final e o jogo do acesso, foram 15 dias, né, Caio? 2 semanas aí de diferença. Esse hiato, né, esse tempo de descanso, você sentiu que foi benéfico ou realmente atrapalha pelo gás, está com resultado positivo no primeiro confronto? Preferia que fosse grudado? Como que foi essa parte? Cara, de uma maneira geral, o natural é que a gente prefere até que seja grudado, que você já está vivendo a competição e você tem a oportunidade de sacramentar aquele objetivo, que era o objetivo lá do. Não vou falar nem da temporada, o objetivo lá em setembro, já quando eu fui contratado. Mas para a gente acabou, de uma maneira geral, ajudando, né? Que a gente tinha algumas atletas voltando que não vinham participando dos jogos. Por exemplo, a Larissa Vasconcelos, ela entrou durante a partida, uma lateral esquerda nossa. A própria Taizinha voltou a ter minutagem, né? Há algum tempo ela estava fora também dos jogos. Então a gente acabou tendo, digamos assim, esse algo positivo, esse ingrediente desses 15 dias que fez com que algumas atletas que ficaram fora do primeiro jogo pudessem participar desse jogo final conosco. E agora, para a sequência da competição, tem a reta final, né? Tem a semifinal agora contra o Atlético Mineiro, como você bem frisou, é uma equipe que estava no mesmo grupo que o Peixe. Queria que você projetasse para a gente essa semifinal, essa reta final ao todo, e se você vê o Peixe como favorito, né? Agora na semifinal até a decisão. Não, de forma alguma, não existe nenhum favoritismo. O Atlético Mineiro é uma equipe super capacitada, cresceu ao longo da competição. Nós o vencemos, né, dentro do nosso grupo, mas naquela oportunidade já tinha sido um jogo muito difícil.
Então, a gente sabe que, né, serão 2 confrontos em que a gente vai precisar estar muito atento, vai precisar estudar muito o adversário para que tenhamos a melhor estratégia possível para a gente chegar à final. Mas muito respeito ao adversário e vejo em igualdade de condições. E agora, falando no projeto do Peixe, já era um projeto a longo prazo quando você assumiu, e nesse sentido agora você, de volta à Série A1, começa a ter outro pensamento, né? Tem que ter outro planejamento. Como que já internamente já começou esse planejamento para o Peixe voltar para a Série A1, tanto em montagem de elenco, tanto em preparação? Como que está sendo pensar já em 2026, Caio, nesse sentido? Então, Turola, óbvio que 2025 continua, né? A gente está envolvido ainda nas competições, e não é porque, né, conseguimos acesso que a gente vai, né, digamos, de uma maneira geral, dar menos importância agora a essa reta final de ano. Mas é óbvio que o Santos está atento ao mercado. A gente tem uma certeza que para que a gente não apenas participe da Série A1 no ano que vem, a gente possa, de fato, disputá-la, de fato, ter pretensões grandes na competição, a gente vai buscar melhorar ainda mais o nosso elenco. Né? A gente hoje já tem um elenco, como você citou, de Série A1, um elenco bom, é verdade, mas, né, não existe elenco fechado para jogadora qualificada. Então, o Santos está, sim, atento ao mercado e que a gente puder, de uma maneira geral, estar trazendo de reforço para 2026, com certeza isso acontecerá. E para a gente fechar, Caio, a gente tem agora nesse segundo semestre um gostinho já de elite do Brasileirão, um gostinho de Brasileirão, porque tem o Paulista ainda para disputar, com as grandes equipes do estado. Como você mesmo falou, é um estado muito forte, futebol feminino, tem ali favoritaços do futebol do Brasileirão, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Ferroviária e o Santos. Queria que você, para fechar, então, projetasse esse Paulistão, só para a gente encerrar agora a nossa conversa. Campeonato extremamente difícil, né? As principais equipes do Brasil estão no estado de São Paulo e nós precisaremos, com certeza, melhorar ainda mais, né, o nosso nível de jogo para que a gente consiga estar dentro dos 4 classificados aí para a fase final do Paulistão. Agora é um campeonato longo, né, de turno e retorno, e a gente vai, com certeza, procurar dar o nosso melhor para que esse objetivo também seja alcançado, que é estar primeiramente dentro dos 4 semifinalistas da competição. Muito bem. Esse foi Caio Couto, treinador das Sereias da Vila do Peixe. Agora tem uma reta final de Brasileirão Série 2 para decidir. Santos pega o Atlético Mineiro e você acompanha tudo que vai acontecer na competição aqui no TSP. Muito obrigado mais uma vez por falar com a gente, Caio. É a segunda vez o Caio aqui falando no TSP. É sempre um convidado de honra, sempre muito bem-vindo aqui. Muito obrigado por falar com a gente. Obrigado também a Kikoff, que ajudou esse bate-papo acontecer. E para você que acompanhou até aqui, já sabe, deixa o like, se inscreva no canal, porque tudo sobre paulistas a gente encontra no TSP. Então, para você que é fã da Sereias da Vila, torcedor santista, já se inscreve aqui, deixa ativo o sininho, porque logo mais teremos mais conteúdos também em futebol feminino. Obrigado, Caio, tamo junto, até a próxima, boa sorte, meu querido. Obrigado, meu irmão, parabéns pelo trabalho. Obrigado.